Boa noite, alunos. Eu falo boa noite porque eu estou falando de noite, tá? De noite aqui é mais silêncio, ok? Então, muito bem. Vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos de filosofia, ok? Só relembrando as coisas que a gente já falou, né? A gente vem falando, fazendo aí uma reflexão sobre o tema da ética, ok? Então, a gente abordou aí a ética a partir da perspectiva de alguns filósofos. Citamos Platão, citamos Aristóteles, Nietzsche, não é? Muito bem. Eu gostaria de falar agora com vocês um pouco da perspectiva da ética a partir de um outro filósofo. Que filósofo é esse? O filósofo Kant, tá? Kant e a ética do dever. E quem foi Kant? Kant, Immanuel Kant, foi um filósofo alemão que viveu por volta do século XVIII, ok? Ele é tido como um filósofo, um dos expoentes do movimento iluminista, tá? Para quem não lembra, o iluminismo é aquele movimento filosófico que nasceu a partir da Revolução Francesa, né? Um movimento que tinha como lema liberdade, igualdade, fraternidade, tá? E que tinha enquanto perspectiva a racionalidade para a explicação de todas as coisas, né? Então, lembrando que a gente anteriormente tinha aí uma sociedade onde a teologia era mais forte, né? A explicação que se dava para as coisas, tanto na parte filosófica quanto no pré-desenvolvimento das ciências, sempre tinha um pezinho ali no religioso, na religião, né? Os renascentistas tentaram romper um pouco com isso, né? Mas não romperam muito, até porque era a época aí da perseguição, da Contra-Reforma, da caça às bruxas, né? Galileu, sabe, passou por isso, teve que negar as coisas que ele dizia, não é? A gente teve Giordano Bruno, que morreu na fogueira, né? E no iluminismo, a gente vai ter aí, né, bem, né, alguns séculos depois, a gente vai ter esse resgate desse pensamento, que é um pensamento humanista, não é mais Deus que é o centro das coisas, a religião, como era antes, mas é o homem. O homem é o centro, né? O centro de tudo, o centro das discussões. E eles vão beber isso lá da filosofia grega antiga, da filosofia grega clássica, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles principalmente, ok? E Kant, né? Ele é aí um representante aí desse pensamento iluminista. Kant falou sobre muitas coisas, tá? O pensamento de Kant aí ele navega por vários temas: teoria do conhecimento, estética e também esse tema da ética, que é o tema que a gente está abordando e estudando, tá bom? E o que ele tinha a nos dizer sobre essa questão da ética? Muito bem. O problema da ética de Kant, tá? Então o Kant, assim como os outros pensadores iluministas, Voltaire, Diderot, entre outros, ele não queria uma ética que fosse uma ética pautada no pensamento religioso. Né? Vou fazer o bem porque eu quero ir para o céu. Né? Se eu não fizer o bem, eu vou para o inferno. Não. Ele queria uma ética que fosse uma ética secular, uma ética que não tivesse vínculo religioso. Mas ele vai beber um pouco, né, do pensamento cristão, sobretudo, né, para fundar esse seu pensamento ético secular, sem ser um pensamento ético diretamente religioso. Aquela ideia de que o certo e o errado tem que ser de acordo com a ideia, com a vontade de Deus, isso aqui não vai interessar, né? Não vai interessar para a ética kantiana. Aqui a gente vai ter a noção de dever, né? O bem pelo bem. Né? Eu não faço o bem porque eu tenho um interesse, seja qual for esse interesse, inclusive o interesse espiritual, o interesse de ir para o céu, por exemplo. Né? Seria a ideia do bem pelo bem, sem precisar tá fazendo esse bem porque está sendo observado por um ente superior ou por um Deus. Ok? Ele não vai negar, no primeiro momento, a existência de Deus, mas não é essa a questão. Tá? A questão aqui é que ser bom é um dever do ser humano, segundo Kant. Tá? Ser bom, ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que pratica boas ações. Ok? Ele tinha uma visão um tanto quanto pessimista do ser humano. Né? Ele acreditava que o ser humano em si ele tem tendências egoísticas, né? Tendências egoístas. Ele sempre se coloca em primeiro lugar. Né? Ele não olha para o próximo, ele não olha para o outro. Né? Então, em virtude dessa tendência, né, humana, seria interessante que
o ser humano, ele não pautasse as suas ações apenas nos seus desejos mais íntimos, né? Nos seus desejos mais subjetivos, ok? Então, assim, ele deveria, no primeiro momento, renunciar, né? Renunciar aos seus gostos pessoais, né? Aos seus gostos egoístas subjetivos e olhar para um bem maior, que é a felicidade de todos. Se está todo mundo bem, se está todo mundo feliz, eu, por tabela, estou bem, estou feliz também. Então não tem aqui uma ideia de uma ética individualista. Muito pelo contrário, né? É a ética do dever, porque eu tenho o dever de ser bom. Porque sendo bom, né, outras pessoas também serão boas comigo. Né? E é aí que eu queria chegar com vocês. Então, assim, ele propunha uma coisa, né, que ele chamou de imperativo categórico. Por que imperativo categórico? Imperativo é uma ordem, né? Quando a gente dá uma ordem para alguém e essa pessoa tem que fazer, porque é o dever dela fazer, não é? Sei lá, não roubar, né? Porque não é correto roubar. E categórico, porque ele está dentro aí das categorias do conhecimento, segundo Kant. Qual é o imperativo categórico que o Kant falava? Age de tal forma que as suas ações se tornem uma regra universal. Tá? O que ele queria dizer com isso? Muito bem. A sua ação, ela é carregada de uma responsabilidade muito grande. Porque a sua ação, ela deve ser feita pautada no dever. Por isso que é a ética do dever. Tá? Vamos usar exemplos aqui para ficar mais claro. Né? Eu não devo roubar. Eu não vou roubar, sei lá, 10 reais que eu encontrei debaixo da carteira. Não é meu, né? E eu não devo roubar. Eu não vou roubar, o pensamento religioso. Eu não vou roubar porque eu vou para o inferno. Né? O pensamento egoísta, individualista. Eu vou pegar, não pega nada, né? Ninguém sabe, não sei de quem é o dono, então eu vou pegar. E o pensamento kantiano vai dizer o seguinte: não devo fazer isso. Por quê? Porque se eu roubo, se eu pego, independente do valor, eu estou permitindo que o roubar se torne uma coisa natural. Não é? Então, se eu roubo, eu não posso reclamar que amanhã alguém roube de mim também. Não é? Por que eu vou falar sobre uma coisa, né? Julgar uma coisa que eu, por primeiro, não faço? Mentir. Não devo mentir. Eu não quero que as pessoas mintam para mim. Logo, eu também não minto para elas. Procuro ser honesto, ser sincero, né, para que eu sirva de exemplo, ok? Então é isso que é o imperativo categórico, tá? Você, por primeiro, pratica a ação ética por dever. Você tem o dever de ser uma pessoa honesta, o dever de ser uma pessoa gentil, o dever de ser uma pessoa boa, tá? Porque é de grande responsabilidade as suas ações. As suas ações, elas vão repercutir no todo. Você faz, você serve de exemplo para o outro, tá? Não, sabe aquela regrinha de ouro, né, que está na maioria das religiões? Por isso que eu disse que o Kant, ele bebeu ali um pouquinho também da ideia cristã, por exemplo, de ame o seu próximo, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você, né? O imperativo categórico está aí. Eu faço bem, pelo bem, porque com isso eu tenho a consciência de que eu vou viver numa sociedade mais justa, porque eu já sirvo de exemplo. Eu, por primeiro, já estou praticando bem. Né? E a corrente do bem, né? Eu faço bem e os demais, à minha volta, acabarão aprendendo e fazendo bem também. Né? Lógico que isso não é do dia para a noite, né? Mas é uma questão de uma cultura do bem. E esse bem, da qual Kant fala, ele está diretamente ligado à ideia de dever. Eu tenho o dever de ser bom. E por que eu tenho o dever de ser bom? Pela simples razão de eu ser humano, ser um ser dotado de razão. Nós não somos animais racionais? O próprio Aristóteles já falava, né, que o homem ele é um animal racional. Ok? Então, assim, como eu sou racional, eu tenho obrigação de agir de acordo com a razão e não de acordo com os meus impulsos, né? Porque a gente também tem um lado impulsivo, um lado instintivo, né? Só que nós, enquanto seres humanos,
Nós temos esse dever de agir de acordo com a nossa inteligência, com a nossa racionalidade, agir de acordo com a razão. Olha o pensamento iluminista aí, né? O pensamento iluminista ele é totalmente pautado nessa ideia de que a razão é a resposta para todas as coisas, né? Muito bem. Então, assim, né, pessoal? Eu posso julgar, por exemplo, um cachorro de ter matado uma pessoa, ter matado outro cachorro? De forma alguma, né? Porque o cachorro é um animal irracional. Né? Ele não age pela razão, ele ataca ou para se defender, para defender o território, para comer, não é? E já no caso do ser humano é diferente. O ser humano, como ele é um ser racional, né? A ação dele ela tem que ser pautada na razão. O Kant ele é um filósofo que ele é muito utilizado no direito. Então, se alguém aí, né, pensa em ser advogado, se prepare que vai estudar bastante Kant, tá? Por quê? Porque essa ética do dever, né, que o Kant fala, é importante eu levar em consideração essa questão da razão, da racionalidade. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um ato, um delito, e ela não estava na sua sã consciência, ela estava fora de si, sei lá, estava surtada, teve um surto psicótico, agrediu alguém, chegou a matar alguém, roubou para comer porque estava desesperado, tinha filhos passando fome, né? Então, assim, por essa lógica da ética kantiana, a gente tem que levar isso em consideração, ok? Aquela pessoa, né, não teve a sua ação totalmente pautada na razão, porque ela estava com a sua razão comprometida, por alguma razão, não é? Doença mental, fome, enfim. E no direito a gente sabe, né, que quando é provado que uma pessoa estava numa dessas situações e praticou um delito, a sua pena é drasticamente reduzida, ok? Tá? E isso daí é totalmente pautado aí no pensamento kantiano. Fala de direitos humanos, por exemplo, nem sempre foi assim. Aliás, essa bandeira dos direitos humanos, ela foi uma bandeira levantada primeiramente pelos iluministas, né? E assim, a primeira carta dos direitos humanos surgiu aí na França, após a Revolução Francesa, né? E o Kant, enquanto iluminista, ele vai por esse caminho, ok? Então, assim, é universalizar a ação correta, ok? Porque eu tenho essa responsabilidade, que é uma responsabilidade com o dever e com a sociedade. Faço o bem só porque eu não quero ir preso, não é? Não, tá? A ética kantiana vai te dizer que isso não é a forma correta, tá? Eu não faço bem porque eu sou interesseiro, porque eu não quero ser preso, porque eu não quero ir para o inferno, enfim, né? Eu faço bem pelo bem. Também que essa ação correta é sempre pautada na razão, ok? A razão é que vai nos guiar. A própria ideia de imperativo categórico é uma ideia, uma lei, né? Um probleminha ali, uma máxima que parte do quê? De um princípio racional. Coisa importante da gente falar, seguindo essa lógica da ética do dever, da ética kantiana, é que essa ação correta, ela é uma ação que visa o bem comum, como a gente já disse, e quando a gente fala de bem comum, a gente tem que pensar que os nossos semelhantes, os outros seres humanos, eles não devem, em hipótese nenhuma, serem tratados como um fim em si mesmo, não é? Ou seja, os seres humanos não devem ser tratados, os nossos semelhantes não devem ser tratados como coisas. Coisas que estão a serviço das minhas vontades, não é? Então, assim, mais uma vez aqui a gente vê esse pensamento, né, que deu aí origem aos direitos humanos como a gente conhece hoje, ok? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que o nosso próximo, a gente tem esse dever para com o nosso próximo de tratá-lo como um igual, né? Ele não é uma coisa, né? Eu não olho para o meu próximo como se ele fosse uma coisa da onde eu vou obter qualquer tipo de lucro. A gente pode pensar nas relações de trabalho, na exploração do trabalho, na questão do tráfico humano, tráfico de pessoas, que é uma realidade, não é? O abuso infantil, ok? São todas situações aí que vão de encontro, né, com esse pensamento que a gente acabou de falar. Então vamos só dar uma recapitulada, né, na ética kantiana.
Quais são os pontos principais da ética kantiana? Primeiro, a ética kantiana é uma ética secular, ou seja, uma ética que não quer, né, estar baseada na religião, no pensamento religioso, ok? Outra coisa, né, o papel fundamental da ética, né, é determinar a ação humana, ok? A ação humana é essa que tem que ser pautada na razão, ok? E a ética, que é pautada também na ação moral, ok? Ela é pautada nessa ação do dever moral, do dever de fazer o bem, ok? Para isso a gente tem o imperativo categórico, tá? Que é uma lei, né? Que seria aí uma máxima, como se fosse quando você tem a formulinha lá na matemática ou na física, né? Você tem aí a formulazinha do dever ético, né? É o imperativo categórico, que é essa lei universal, ok? Que as suas ações, né, possam ser feitas de forma que elas se tornem uma universal, ou seja, faço o bem para colher o bem, ok? A ideia de tratar o meu próximo, tratar os meus semelhantes, tratar o outro, não como uma coisa ou um fim em si mesmo, alguém da qual eu vou tirar qualquer tipo de proveito, mas como meu próximo, como meu semelhante, que deseja felicidade, que deseja ter vida, assim como eu, não é? Então eu promovo essa felicidade, eu promovo vida, eu promovo bem-estar, eu promovo o bem, a ação correta para os outros, para que eu também venha colher isso. É uma lei universal, é a máxima aí, né, do faça o bem para colher o bem. Muito bem? Espero ter sido claro, ter sido sucinto, tá? O filósofo Kant, ele é um filósofo bastante complexo, tá? Então eu tentei ser o mais sucinto e reduzido aqui o possível, tá? Se vocês tiverem aí qualquer questão, qualquer dúvida, por favor comentem, vamos trocar ideia, tá? Estou aqui à disposição, né? Podem colocar aí seus comentários, suas dúvidas e aí a gente troca aí umas figurinhas, tá? Passem bem, sinto falta de vocês, em breve nos veremos. Até a próxima. Tchau, tchau.